dia, bem-vindos a mais um WHG Overview. Desculpa o atraso, estamos aqui, né, tem muita coisa para falar esse mês de novo, então já vamos lá. Eu sou o Andy Ryder, CIO da WHG, estou aqui com o Fernando Fenolio, nosso economista-chefe, e vamos em frente, então. Não, vamos lá. Aqui, um rápido sumário dos pontos que a gente vai passar na apresentação de hoje. Então, primeiro, sobre os Estados Unidos, como sempre, né, falar da desaceleração dos Estados Unidos, que na nossa percepção está ficando mais clara, mais evidente. Daí tem toda essa discussão, né, que permeia o nosso dia a dia, se essa desaceleração econômica vai ser dura ou não, vai ser um hard ou soft landing, implicação de juros. O Andrew vai fazer um recap de earnings season do primeiro trimestre, né, que surpreendeu para cima. Por que surpreendeu para cima? A gente vai falar um pouco de política fiscal no mundo. Acho que é um ponto super interessante que o FMI trouxe no último relatório de abril, e também esse tema de desdolarização, que em algum momento de abril também chamou bastante atenção, né? Um tem implicação com o outro. E por fim, a gente vai explicar um pouquinho o porquê que dessa sensação para alguns grupos econômicos que o Brasil está indo mal e para outros nem tanto, né? Então tem essa dicotomia fiscal-monetária que a gente vai abordar. Então, passando um pouco rápido aqui, né, porque tem muito assunto para falar, a gente sempre mostra o retorno em abril, e abril foi um mês onde os ativos brasileiros até que foram bem, né, foram imobiliários, né, pela primeira vez em muito tempo aqui, o melhor ativo do mercado, Bovespa também super bem, e o S&P acabou tendo um mês bom, né, com muita volatilidade no meio aí. E acho que o que chama atenção, apesar de earnings positivos, o Nasdaq foi meio 0 a 0, e mercados emergentes, especialmente China, teve um mês ruim. E acho que teve muita volatilidade, por exemplo, biotech aí foi bem, porque em março tinha ido muito mal, o Brasil também, né, algumas coisas, e eu acho que, né, no lado ruim, né, essas ações mais frágeis aí de tecnologia foram mal, até com, né, que eu falei, earnings season bom aí de tecnologia, mas as menores realmente sofreram bastante no mês de novo. Então, acho que é só rapidinho uma olhada do que aconteceu. Sobre economia americana, né, essa questão da desaceleração, a gente colocou aqui esse gráfico da esquerda, que é o Senior Loan Officer, que é o dado sobre condições de crédito nos Estados Unidos, né. Talvez nos últimos 30, 40 dias é o componente que mais tem chamado a atenção no mercado. O mercado tem olhado com mais detalhe em que medida os Estados Unidos têm sofrido uma espécie de credit crunch. Consegue olhar os dados semanalmente, o dado real, se os bancos estão emprestando ou não, e sim, eles diminuíram o volume de empréstimo. E você também consegue olhar essa estatística que o Fed divulga há muito tempo, trimestralmente, que pergunta para os bancos se eles estão apertando ou estão afrouxando as condições de crédito. Esse dado saiu ontem, referente ao primeiro trimestre, tinha muita, vamos dizer assim, interesse do mercado sobre esse número. O número tem apontado um aperto das condições de crédito, sim, especialmente para commercial real estate, que é a linha azul clara. Commercial and industrial também tem subido, que é a linha azul escura, que é basicamente PJ. Não foi tão alto quanto se imaginava ou quanto se temia, né, se esperava um aperto maior do que a gente viu. Mas sim, está apertando, e quando você olha para o padrão histórico, quando os bancos, em proporção acima de 40%, apertam as condições de crédito dessa forma, o risco de uma recessão cresce, né, é o que a gente está vendo agora. Eu acho que essa é a narrativa dos Estados Unidos. A gente tem visto já uma desaceleração econômica em vários indicadores. A questão do crédito vai simplesmente confirmar essa desaceleração, vai ser uma questão de intensidade, se vai ser forte ou fraca, certo? Que a gente vai discutir aqui um pouco. Mas quando a gente olha, por exemplo, o gráfico da direita, que é esse survey do ISI, que é um survey semanal de dados econômicos, né, eles fazem a avaliação de como a economia está evoluindo semanalmente, a gente tem visto aí uma desaceleração constante da atividade americana, né, na linha azul escura. A gente percebe isso aqui desacelerando já de 60 pontos para alguma coisa já perto de 50, então é uma desaceleração em curso. Eu acho que está ficando relativamente claro que isso está acontecendo. A partir de agora é só ver se é muito intensa ou não. É que na esquerda o que está falando é uma pergunta para os bancos, né? Vocês estão apertando ou afrouxando o crédito? E se você for ver, né, onde a gente estava em 21,
a gente estava no nível mais frouxo da história desse dado, e a gente tem falado muito aqui desde a primeira live sobre esse conceito de normalização. Então, é outro dado que está normalizando. E claro, quando você está no nível mais frouxo, se você perguntar, comparado com o ano passado, você está mais frouxo ou mais apertado, todo mundo vai falar mais apertado porque a base estava muito extrema para outra direção. Então, acho que isso, né, não necessariamente é tão simples quanto você comparar com outros ciclos, quando foi do 0 para o 80 lá na Lehman. É diferente você ir do menos 40 para o 60, na minha opinião. Na direita, meio que a mesma coisa no ISI Company Survey, o azul escuro, né, que ele está em queda. Se você der um zoom onde o Fenólio desenhou essa linha vermelha aí, né, tem a versão que é só dos últimos anos, que fica mais claro que realmente está desacelerando a economia. Mas se você também for ver, estava 60 e pouco esse índice, agora está 52. 52, se você olhar para trás, é um nível que quando a gente estava em 2014, 2018, lá, isso era um nível muito alto, né? Acima de 50, quer dizer que a economia está acelerando, abaixo de 50 está desacelerando. O que me preocupa realmente nessa página é a linha azul clara, né? Trucking Sales Survey, né, o volume, né, e vendas de caminhões nos Estados Unidos, é um indicador leading historicamente. Na crise da Lehman lá em 2006 foi a primeira coisa que realmente deu um sinal que a economia estava desacelerando demais, e demorou um ano e pouco para a gente realmente começar a ver isso, né, em outros ativos e tal, mas essas ações e também, né, esse survey do ISI, eu acho que realmente foi um indicador que as pessoas viram que estava desacelerando. Então acho que não tem como negar que está desacelerando, né? Na próxima página a gente trouxe 4 gráficos, mais aqui com cabeça de trader agora, né, mas a mesma ideia de preços, né, do mercado que chama atenção nessas viradas cíclicas, né? Então, pegando o gancho aí de trucking que eu estava falando, se você olhar os preços das ações de transporte nos Estados Unidos versus o S&P, normalmente elas, quando viram para cima, é um sinal que a economia está melhorando, quando isso vira para baixo, é um sinal que está piorando. E realmente, né, nos últimos resultados, o UPS falou que a economia está desacelerando bem, a ação caiu bastante, várias companhias, né, também de transporte, desde caminhões a navios e tal, também falaram que, né, container, esse tipo de coisa está desacelerando. Então isso é uma coisa que preocupa. O verde embaixo, o Russell contra o S&P, small caps, né, nos Estados Unidos, as companhias menores são mais próximas da economia real contra o S&P, né, que a gente vai falar daqui a pouco, mas tem essas mega caps de tech que, né, são, né, monstros bem específicos. E o Russell está caindo no ano, né, por mais que a bolsa nos Estados Unidos está subindo, o S&P, o Nasdaq e tal, o Russell ainda está caindo, está perto do low que estava no final do ano passado, não mexeu nada. Então isso preocupa que a economia de fato, né, não está melhorando. Outra coisa que, né, o mercado olha, sei lá, várias décadas, o preço do petróleo contra o ouro. Isso sempre é um indicador também se a economia está saudável ou não saudável. Se o petróleo está subindo e o ouro não está subindo, normalmente aqui a economia está bem saudável, e agora é o contrário, né? O petróleo está bem fraco, a OPEP cortou oferta, né, um mês atrás, mais ou menos, e o preço do petróleo já está abaixo daquele preço, né, que subiu naquele dia, e o contrário, o ouro, né, tem subido bastante recentemente, até com medo do debt ceiling nos Estados Unidos. A gente vai falar um pouquinho de fiscal daqui a pouco, mas, né, olhando isso também preocupa. E por último, essas ações cíclicas contra defensivas nos Estados Unidos. Aqui a gente pegou uma cesta de ações, então pensa Caterpillar, teve resultado recentemente, falando que está ruim, que as coisas não estão melhorando, enquanto do outro lado você vê ações, né, de staples, tipo Mondelez, ou uma Pepsi, umas coisas assim, repassando o preço, o Procter & Gamble, tipo de coisa, repassando o preço, e por mais que a receita não está crescendo muito, repassando bastante preço, então as ações conseguiram entregar resultados ok, né? Então isso preocupa, que ações cíclicas são o que está realmente mais pesado na Bolsa Americana. E voltando ao tema de bancos, né, a gente comentou isso na última live, esse tema ainda continua bastante vivo, vários eventos aconteceram nos últimos 30 dias, tanto com a compra do First Republic pelo JP Morgan, teve outros bancos sofrendo também aí com quedas expressivas no preço das ações. Então aqui um campo um pouco macro, a gente investigando um pouco mais sobre esse tema, né, um pouco da nossa conclusão, particularmente minha, assim, eu acho que o que os bancos estão sofrendo mesmo é com funding mais caro, né? Eu acho que esse é o grande aspecto dessa crise.
vindo aí de um aperto monetário agressivo por parte do Fed, depois de muito afrouxamento. Então, basicamente, os bancos foram inundados por depósitos durante o último QE. Eles basicamente alocaram esse recurso em ativos de pouca rentabilidade, duration alto, e agora com um aperto muito rápido de juros, um aumento do custo de funding, isso está tendo todas as suas implicações para o sistema bancário, tá? Esse gráfico de baixo, eu acho que é um gráfico que chama muita atenção, né, que é a variação de depósitos bancários desde o pico anterior da série. A gente nunca viu um drawdown tão grande assim, né? Mesmo, tudo bem, o volume hoje é muito maior de depósitos, mas historicamente você não viu nada parecido com isso, né? Uma queda aí de quase $1 trilhão em depósitos num prazo de um ano. Então é uma perda muito grande, né? E os bancos estão tendo que recompor esse depósito, provavelmente por um funding mais caro. E daí, basicamente, você vai emprestar a uma taxa mais alta, ou você não vai emprestar, você vai ficar mais avesso ao risco. Então, por mais que você tenha algumas medidas para tentar melhorar a situação dos bancos, né? Às vezes, por exemplo, teve essa compra do First Republic, como eu comentei, ou algum rumor de que você pode aumentar a garantia de depósitos de $250 mil para $1 milhão, ou sei lá, qualquer número acima disso, o que ajuda naturalmente. Mas eu acho que a raiz do problema dos bancos é o funding mais caro, né? Esse problema do balanço dos bancos, que está ali com um descasamento de ativo e passivo muito grande. Eu não sei se só garantindo depósitos vai resolver essa situação. Talvez você vai precisar mesmo passar em algum momento, assim, os bancos vão conseguir se resolver no momento em que o funding for mais barato. E daí o Fed vai ter que acabar cortando os juros por uma recessão, que não é bom para banco, ou ele vai cortar os juros mesmo com a inflação alta, que não é bom para a inflação, ou ele vai criar algum outro mecanismo de dar funding barato para os bancos, como o Banco Central Europeu fez nos últimos anos, né, quando ele dava as LTROs famosas, que é dar uma espécie de crédito subsidiado para os bancos em troca de algum colateral. Tá? Mas eu acho que esse é o ponto fundamental. Tá? Não é uma corrida bancária por si só que garantia de depósito resolve. Eu acho que o problema é funding. Né? E a gente colocou aqui no último gráfico de baixo também, que o JP Morgan sempre publica, uma atualização dessa... como fica o capital dos bancos, se eles marcarem a mercado os ativos na carteira e também os empréstimos, né? Tem muito empréstimo ruim na carteira dos bancos. Daí é interessante que, de novo, né, as bolinhas vermelhas vão perto do zero para os bancos que estão hoje no radar, né? Tem o PacWest aqui, tem o Western Alliance aqui, né? Aqui o First Republic já foi embora, o Silicon Valley Bank também já quebrou, mas tem vários aqui próximos, né? Tem aqui, eu acho que é TFC, também está no limite, então acho que ainda tem vários bancos que podem pipocar aí no nosso dia a dia com problema. Esses dias os bancos foram bem, hoje está indo muito mal, então é sintoma de mercado que não está nada saudável, né? Então acho que esse é um problema que continua e a gente está monitorando bastante de perto. O que o Fernando está falando, o problema é que eles ainda estão repassando, né? Olha, esse savings rate, né, menos de 1% para o cliente, enquanto o cliente está vendo que consegue ter mais de 5%, né, em money markets. Então, com esses, a gente botou uma lista de coisas aí, de problemas, né? Se você pensar mobile banking, né, banco no celular, não existia, sei lá, 10 anos atrás praticamente, né, mídias sociais também é um fenômeno recente. Então você junta um aumento de juros tão forte, né, nunca visto antes, com essa tecnologia nova, com um mercado onde esses bancos regionais realmente, né, não estavam marcando a mercado os ativos deles. Então você junta todas essas coisas e realmente é um problema bem grande. Eu acho que o que o Fed está tentando fazer é separar a questão dos juros com a situação de estabilidade financeira. Então eu acho que o Fed, a barra ainda é muito alta para cortar juros, a gente vai falar um pouco mais disso depois, mas a barra não é tão alta para fazer um whatever it takes, né, que é a frase famosa do Trichet, lá do Draghi. Lá da crise europeia, que eu acho que o Fed talvez pode ter uma bazuca, mas não vai ser cortar juros, acho que vai ser alguma coisa que né, dá estabilidade para o mercado. E eles estão ainda nessa fase, porque talvez o Congresso tenha que estar envolvido, é um pouco mais complexo, numa fase de ver o que realmente precisa ser feito, né? Acho que eles achavam que o JP Morgan comprando o First Republic ia dar uma estancada, o mercado melhorou por um dia e no segundo dia já começou a colapsar as outras ações. Então, parece que até ter uma solução mais sistêmica vai ser difícil isso, né, se resolver.
Dito isso, né, os analistas que cobrem esses bancos, que estavam pessimistas no começo, já começaram a falar que o preço está muito baixo, que os outflows, né, de depósitos já deu uma amenizada. Então, está uma briga meio do fundamento versus o sentimento, e acho que quando as ações começam a cair, viram uma profecia autorrealizável, que as pessoas começam a resgatar dinheiro dos bancos. Então, essa é a dinâmica que a gente está agora. Então, talvez a gente vai ter que ver algum movimento maior do governo, mas eu acho que talvez ele consiga separar essas duas coisas, porque se ele começar a cortar juros com a inflação onde está, vai ter outros problemas também, né? É que demora aqui para passar o slide para mim, agora foi. Eu acho que aqui a gente já tem falado um pouco desse tema só para, rapidinho atualizar, né, bancos europeus contra bancos americanos. Eu acho que aqui é um jeito simples de ver, né, lucro, revisão de lucro nos bancos europeus subiram 39% desde o começo de 22, enquanto os bancos americanos, né, agora com essa queda praticamente não subiu nada. No ano está mais ainda nessa diferença dos dois. E a performance reflete isso, né? Acho que depois de vários e vários anos dos bancos americanos indo melhor do que os europeus, isso agora está voltando um pouco, e os europeus, né, surpreendentemente, porque teve guerra nesse período, teve um monte de outras coisas, subindo 50% a mais do que os bancos americanos. Então aqui eu acho que tentando juntar o que a gente está falando, parece um pouco complexo esse gráfico da esquerda, mas eu vou tentar explicar, acho que ficou um pouquinho esmagado aqui, mas a gente tenta mostrar, né, essa mesma ideia que a gente mostrou no começo, que é aquele Senior Loan Officer, que é quando, né, que é o dado que o mercado está obcecado agora, por isso que a gente mostrou o primeiro gráfico da live, que é, né, se os bancos estão apertando ou afrouxando, e obviamente está apertando bastante. Então na margem você consegue ver aqui, tem uma linha azul clara e uma azul escura, tá? A azul clara é mais para PJ, que nem o Finoli falou na outro slide, você está apertando. O azul escuro é para consumidor, você está apertando. O ponto é que está apertando para os dois agora, e por isso que tem essa meio caixinha vermelha ali, que se viram hard landing, ou a caixinha verde se viram soft landing. E o ponto aqui desse estrategista, do Piper Sandler, é que quando as duas coisas estão apertando muito, e a economia entra numa recessão, não é um soft landing, acaba virando um hard landing. É quase isso que define a diferença na cabeça dele entre um soft landing e um hard landing, é se os bancos estão apertando condições de crédito. Dá para ver, né, no passado a economia desacelerava, o Fed cortava juros, aí os bancos, né, afrouxavam o crédito, e por isso que viravam soft landing. O ponto dele é que agora, se a economia desacelerar muito e os bancos apertarem, enquanto os bancos estão apertando o crédito, é muito difícil ver um soft landing. Esse é o primeiro ponto mais pessimista, vamos dizer assim. Eu acho que os outros dois é uma versão otimista dessa desaceleração. Passo o Finoli aí, que você que adora esse gráfico do meio. Eu acho que esse é um ponto, é uma curva de Phillips, né? Então aqui ele pega basicamente a inflação de salário no eixo vertical, e no eixo horizontal é o número de desempregados por vagas em aberto, né? Então, no jargão do mercado, usa o dado do JOLTS contra o número de desempregados e plota isso contra a inflação de salário. Então, dá para ver como a curva ficou super vertical, né? A partir do momento que o número de desempregados ficou baixinho e a demanda por trabalho explodiu. Mas o destaque aqui é o fato da inflação de salário estar desacelerando dos últimos 12 meses, né? Sem uma piora no número de desempregados. A curva está descendo na vertical, né? Então, que tinha março 22 com uma inflação perto de 6, daí você foi para novembro 22 com uma inflação perto de 5, e agora março 23 está com uma inflação perto de 4, está descendo na vertical. Tem vários economistas, tem até um debate entre o Fed e contra Summers e Blanchard, que, né, o Fed achava que isso iria acontecer, Blanchard e Summers não, que você teria que ter um aumento da taxa de desemprego, e por enquanto o Fed está levando essa, que é do lado mais do soft landing, né? Talvez para você ter uma inflação de salário abaixo de 3, aí você vai ter que ter uma piora mesmo do mercado de trabalho, né? Mas talvez você ainda tenha algum espaço para desacelerar a inflação de salário sem necessariamente aumentar muito a taxa de desemprego, só controlando mesmo o lado da demanda por salário. Desculpa, a demanda por trabalho.
E o último gráfico é perda líquida de carteira, né? Eu acho que é um slide que tu gosta de falar bastante. Eu acho que só para complementar esse gráfico do meio, a gente mostrou nas últimas lives também um negócio do ISI, que ele mostra o pricing power, né, de trabalhador, basicamente, né, e que estava tendo uma inflação de salário muito alta no auge aqui, 21, esse tipo de coisa, 22 ainda estava muito forte e o desemprego muito baixo. E o que ele mostrou recentemente é que essa inflação de salário começou a cair muito e já está meio normal agora nesse nível. Então a gente tem trazido, já trouxe 2 vezes, então dessa vez a gente trouxe uma coisa um pouco diferente, porque a gente mostrou esse gráfico também lá em março 22, quando chegou nesse nível muito alto, né, que era quantidade de desempregados por vaga em aberto estava no nível mais baixo da história e por isso que o salário estava saindo do controle. Mas eu acho que por mais que a gente está vendo, a gente mostrou também em outras lives, por mais que a gente está vendo muita empresa anunciando corte de pessoas, o desemprego ainda está muito baixo, né? Tem sido bem específico, as empresas estão mandando gente embora e depois de ter contratado muito. Então a gente acha que isso é uma normalização e por isso que dá para o salário, né, especialmente pensando no salário que já cresceu 6% e estava crescendo 5%, crescer 4% além disso, né, pensa no número absoluto do salário das pessoas, está num patamar bem alto. Então, olhando para frente, eu acho que é razoável achar que o salário vai crescer menos ano contra ano, até com um desemprego razoavelmente baixo. Isso, para a economia, é quase a definição de um soft landing, né, se a gente conseguir que o desemprego não aumente muito. E essa perda líquida de carteira de crédito é a mesma ideia que, né, a gente vê esses dados piorando, né, olha consumer loans, que é essa linha verde, né, por exemplo, cartão de crédito, né, então delinquência de cartão de crédito está subindo. Aí então fala, nossa, o maior aumento, né, você vê uns artigos, maior aumento desde 2007, alguma coisa assim. Mas o ponto é que o nível absoluto, onde está agora essa linha verde, está tipo menos de 2%, 1,5%, entre 1,5% e 2%, é mais baixo do que teve no pós-Lehman inteiro até o Covid. Então esse que é o ponto, né? Quando você olha coisas absolutas da economia, ainda está muito saudável. Quando você olha coisa, né, derivada, está muito ruim. Então esse é o grande debate do mercado, na minha opinião, ainda. E é interessante a implicação para juro, né? Eu acho que a gente sempre traz um slide de precificação de Fed Fund Rate, e aqui a gente trouxe uma coisa um pouquinho diferente, né? Nosso gestor de opções lá da WHG, o Bruno Finati, ele construiu esse slide da esquerda que mostra a distribuição implícita, né, que o mercado atribui para cada cenário de juros até o final do ano. Então é interessante como a curva mudou de março para cá. Então, março é essa linha laranja. Tá? E a área em azul é o dado da sexta-feira, né, 5 de maio. Então ele mostra qual que é a distribuição. Se você somar toda essa área, vai dar 100%. Né, e daí a gente vê mais ou menos onde está o skew, né, de distribuição que o mercado atribui para cada evento de juros no final do ano. Então o que dá para ver aqui que mudou muito, né, em março, dá para ver claramente que o mercado tinha então, um pico de juros aqui perto de 6% quase. Né? E depois você tinha uma cauda da direita relativamente mais gordinha. Né? O mercado atribuía uma probabilidade de o Fed ter que subir o juro além disso. Só que depois da questão dos bancos, a curva, né, a área, a massa se movimentou para a esquerda, né, que é toda essa área em azul. Então a curva, assim, a cauda da esquerda ficou mais gordinha, né, daqui para cá. Ou seja, o mercado atribui uma probabilidade maior que o Fed tenha que vir a cortar juros de maneira um pouco mais agressiva até o final do ano. Tá? Então a gente colocou até na tabelinha aqui, para exemplificar. Então para dezembro 23, qual que era a chance da Fed Fund Rate estar abaixo de 3% em março? Era 5%. E agora virou 15%. Tá? A Fed Fund Rate entre 3% e 5%. Em março era 20% e agora é 40%. Então o mercado atribui uma boa probabilidade do Fed cortar a taxa de juros esse ano, e acima de 5%, que era 75% de chance em março, virou 45%. Tá? Então o mercado tem aí tem 55% de chance de cortar juros, pelo menos nessa distribuição de probabilidade no mercado de opções. Tá? Eu acho que quando você olha a tabelinha do que está precificado no mercado, talvez teria ficado até mais fácil de explicar junto com isso, né? Que a gente sempre mostra, mas a gente não quis ficar repetindo a mesma coisa toda hora. E está precificando corte de juros em praticamente toda a reunião até o final do ano. Então acho que
as pessoas olham e falam, caramba, então a economia está entrando numa recessão braba, o Fed já virou a mão, vai cortar juros, mas você vê o Powell falando, ele não fala nada disso, e uma coisa parece não conversar com a outra. Essa tabela acho que mostra o que o mercado está falando. Está falando, se a gente entrar numa recessão muito forte, porque esses bancos regionais, né, deu uma crise sistêmica, outra coisa que a gente não está vendo ainda, porque a economia não aguenta esse juros de 5,25 que está agora, o Fed não vai cortar só 25 bips, ele vai virar e vai cortar 50, 75, 100 bips, alguma coisa assim muito rápido, para tentar estancar a crise, que nem ele fez na época do Covid. Porque o juro neutro é 2,5, a gente está no 5,25 hoje, ele pode virar a mão e cortar muito rápido. Então o que está falando aqui tem 55% de chance que o Fed corta, e quando ele cortar, ele vai cortar muito rápido. Agora, tem 45% de chance que o Fed não corta ou até aumenta juros até o final do ano, né? Então acho que é isso que o mercado está precificando, é uma probabilidade de cenários, né, e faz o peso de cada cenário e acaba dando isso, que é um pouquinho de corte em toda a reunião, mas é quase impossível, na minha opinião, que vai ser isso o que vai acontecer, né? Vai ser um ou outro. Não, é bimodal, né? Como você falou, 55% de chance de cortar e 45% de chance de manter o subir. Isso. Então você tem quase meio a meio para os dois lados. O mercado está super dividido nessa coisa do Fed Fund Rate. E o gráfico da direita é um gráfico do Wander também, que a gente adora acompanhar. E ele olhou os últimos ciclos, né, o fim do ciclo de alta, quanto tempo demorou para o Fed vir a cortar. Então, o ano de 23 é a média dos episódios passados. Então, se o Fed seguisse a média, ou se seguir a média dos últimos ciclos, o que a gente não acha que necessariamente vai acontecer, porque esse ciclo é bem diferente, o Fed cortaria juro em dezembro. Mais ou menos isso, tá? E hoje a expectativa do primeiro corte full é setembro, mas às vezes até julho. Tá? Essa curva fica muito mais, né, esse tracejado fica até mais para a esquerda. O interessante é então que o mercado está precificando um ciclo parecido com o ano de 95, né, que ele subiu pra caramba naquela época e cortou rápido. Né? É bem diferente, por exemplo, de 2006, 2007, que o Bernanke deixou o juro parado 1 ano e meio. Lembrando que em 95 ele cortou e depois ele subiu de novo. Né? Era um zigue-zague de política monetária. Não sei se vai acontecer isso agora, mas só para lembrar que assim, nem sempre os movimentos de juros são lineares para cima ou para baixo. No momento que a gente está vivendo hoje, talvez tenha algum tipo de surpresa e incerteza. Eu acho que essa é a mensagem desse slide, né? A incerteza é grande para a política monetária e o mercado pôs isso no preço. Bem, falando um pouco de temporada de resultado, né? A gente trouxe aqui na esquerda 2 gráficos do Mike Wilson, da Morgan Stanley, estrategista da Morgan Stanley, que eu acho que foi bem representativo do consenso no final do ano passado, tá? Então, os 2 gráficos à esquerda são do final do ano passado, quando todo mundo estava falando o que a gente acha que vai acontecer em 23, e estava na moda, nos estrategistas, falar que a gente ia ter uma baita recessão, especificamente uma recessão de lucro das empresas. Né? Falando, não sei se a economia vai ser tão ruim ou não, mas o lucro vai cair muito, etc, etc. E a lógica, acho que ele exemplificou aqui, mas o JP Morgan tinha uma coisa parecida, UBS, Bank of America, Merrill Lynch, Goldman, e o dele, que eu acho que, né, foi mais claro, essa linha verde versus a linha pontilhada, né? Pensa que essa linha verde continua no ouro aí, consenso, né? Então ele estava extrapolando, a linha verde é o que foi de fato o crescimento de lucro do S&P e extrapolando lá para o consenso para frente. A linha pontilhada amarela é o que é um monte de indicador da Morgan Stanley que ele acha que é leading, que realmente vai acompanhando o crescimento de lucro ao longo do tempo. Então ele falou, o que esses leading indicators estão apontando é que vai cair, sei lá, 30% o lucro das empresas, mas o consenso ainda está mostrando que vai crescer 10%, e a linha de baixo, que é essa linha azul clara, é a diferença dos dois. Então ele falou, olhando para os próximos 6 a 12 meses, nunca teve uma diferença tão grande nos últimos 20 e poucos anos, exceto a época da Lehman. Então ele falou, vai ser um evento tipo Lehman, em termos de agosto de 2008, foi a última vez que a gente viu a boca de jacaré. Então vai ser um evento Lehman-like para lucros das empresas, né, esse ano. Por isso que o posicionamento ficou tão baixo, todo mundo, né, diminuiu o risco. E o que acabou acontecendo foi que o S&P, né, subiu 7.000%, né, quase 20%, alguma coisa assim, que é o que a gente vê na direita, né, o que agora a gente teve os resultados em janeiro, e agora o de abril, né, até o final da semana passada já passa quase todas as grandes empresas, né, a maioria sei lá, 90%, alguma coisa assim, do S&P já reportou resultado. A gente consegue ter uma visão do que aconteceu. A gente botou aqui em cima
né, a linha azul clara é qual porcentagem das empresas do S&P está batendo a estimativa, que dá para ver que é tipo uns 70%, alguma coisa assim, nível bem alto versus o histórico dos últimos aí, sei lá, 18 anos. E a linha azul escura é vendas, porque o que acontecia no pós-Lehman é que você batia lucro, mas que as empresas faziam buyback ou cortava custo, alguma coisa assim, e vendas não batia. A maioria do período, aí, se você for ver depois da Lehman até o Covid, batia lucro, mas não batia vendas. E agora está igual, vendas está batendo também, então as empresas estão repassando preço. E o que está implícito aí, a gente tem outros gráficos para trazer também, né? A margem das empresas, que era o grande contestamento do Mike Wilson e desse pessoal mais pessimista, a margem ficou intacta, eles estão batendo na margem também. Então, né, acho que isso foi bem surpreendente. O contra-argumento é que a barra já tinha baixado um pouco entrando nesse earnings season, né? Cada earnings season você tem abaixado a barra um pouco, mas eu vou mostrar no próximo slide que também tem outro jeito de ver isso, mas acho que antes de entrar no próximo slide, eu voltei. Esse último gráfico aqui a gente botou só Consumer Discretionary, são as ações de consumo, que não são as ações defensivas, né? As ações mais discrecionárias. Então, se realmente a economia está diminuindo, está desacelerando, a primeira coisa que o consumidor faz é diminuir gasto em coisa discrecionária, e as porcentagens das empresas que estão beating, estão batendo o resultado, está no mais alto aqui dessa série histórica, e a porcentagem que está missing está no mais baixo dessa série histórica. Então, acho que isso aqui é bem emblemático. Tinha vários outros setores que têm uma situação parecida, mas esse aqui eu acho que ficou bem interessante. A gente viu empresas como Lululemon tendo um resultado muito forte, né, Chipotle, né, tendo um resultado muito forte, esse tipo de coisa. Normalmente isso não é associado com uma recessão. E aqui em cima a gente trouxe um gráfico parecido numa live anterior, mas eu acho que fica né, importante trazer de volta, porque essa dinâmica, que eu acho que o contra-argumento que eu falei no slide anterior é que a barra abaixou, a revisão do lucro foi para baixo, que é verdade. Mas se olhar essa linha azul escura aqui de cima, isso aqui é o lucro por ação olhando os próximos 12 meses, que é assim que você faz um PE, né, do S&P lá, você sempre está olhando os próximos 12 meses e você vai rolando isso ao longo do tempo. É meio que o único carrego, né, CDI que o americano tem, né, tem tido aí nos últimos anos. Agora, obviamente, ele finalmente tem algum carrego aí no Fed Funds também. Mas o ponto é, se você estivesse lá no começo de 22 ou final de 21, olhando para frente, a estimativa para o ano de 22 é que o lucro por ação do S&P era 222 e o PE S&P, que é essa linha azul clara e olhando o eixo da direita, estava tipo 21 vezes e meia PE nesse 222. O que aconteceu? Começando lá no meio do ano passado, em junho, as companhias começaram a revisar, né, lucro para baixo, os analistas também. Teve uma revisão muito grande de lucro para baixo. Mas o tempo está a seu favor, e você vai carregando, e agora você já está incluindo lucro estimado para 24, né, quando você olha os próximos 12 meses, e acontece que os próximos 12 meses, agora esse número está, sei lá, 228, alguma coisa assim, que é acima de 222. Então, por mais ter uma revisão para baixo muito forte nesse período, os próximos 12 meses continua sendo mais alto do que era naquele momento. A gente, como brasileiro, né, entende melhor que o americano esse conceito que isso tudo aqui está em termos nominais também. Então até facilita um pouco isso, mas quando você está pessimista com o S&P, né, para ele cair, ele tem que cair em termos nominais, então isso também está mais difícil. E o PE agora está 18 vezes, né, olhando para frente, mas se você olhar 2024, o PE está uns 17, alguma coisa assim, que aqui a gente está olhando os próximos 12 meses. Então a ideia é, né, para o S&P cair daqui até o final do ano, que você vai rolando isso para frente até chegar no final do ano e pega o 24 em cheio, eu acho que, né, 17 vezes já parece ser um PI razoável, mas sim, talvez você não vai pegar o carrego aí, alguma coisa assim, né, que você tem no Fed Funds ou renda fixa, né, eu acho que seria ou você pode assumir que as empresas vão cortar mais ainda o lucro, porque a economia vai piorar muito mais, né, eu acho que esse tem que ser o debate. Mas o que a gente mostra na tabela aqui de baixo, que é da Goldman, que a gente achou muito interessante, são as 5 grandes empresas de tecnologia, né, Apple, Microsoft, Alphabet, que é Google, Amazon e Meta, que é o Facebook, e o peso delas no S&P, né, tá ali 7, 6, 4, 3, 2, 1, né, dá para ver que dá 21% do S&P, são essas 5 empresas, 22% aí, e as outras 495 empresas têm 78%, e se você olhar o retorno esse ano desses dois grupos,
As mega caps subiram 29%, enquanto o resto das 495 subiram 0%, né? A gente mostrou isso na nossa última live, uma coisa parecida. E o que o mercado tem de expectativa para crescimento de receita para essas mega caps? É 6% esse ano, 10% no próximo ano, um pouco acima de inflação, mas para as outras 495 empresas é 1% e 2%, né? Isso, obviamente, abaixo da inflação, então já está esperando uma desaceleração, acho, razoável no mercado. E se você olhar o PI, que está lá na direita, né, nos próximos 12 meses, que eu acabei de explicar a parte de cima, né, as outras 495 empresas está 17 vezes PI, que é mais ou menos o histórico médio aí do S&P, com um crescimento de receita de 1% a 2%. Então, parece que, né, já está relativamente adequado isso, fora alguma grande crise aí nos Estados Unidos. Por fim, por que também a gente vê tanta resiliência nos Estados Unidos? Eu acho que esse gráfico aqui da esquerda do Bank of America que a gente achou bem legal. Que é basicamente, quando o lucro cai indo para uma recessão, isso aqui são todas as últimas recessões, e a barra preta do meio é o low do mercado naquele momento, ou de lucro, né, na verdade, e mostra que o lucro, quando ele vira muito rápido, e vira muito mais inclinado aí, né, do que a queda. Então, o mercado está chegando no ponto, falando, será que a gente está chegando nos finalmente, onde essa crise bancária vai fazer a economia desacelerar, o Fed já parou de aumentar juros, talvez vire a mão para cortar juros, então, por mais que a bolsa parece cara, ela meio que sempre vai parecer cara, porque você já está aumentando o múltiplo na expectativa que em algum momento o lucro vai virar. Então, a gente não concorda muito com o consenso, eu acho, mas só para... acho que transmitir um pouco, acho que a cabeça de muita gente que a gente fala em Nova York é que agora vai ter uma pernada final do mercado, a economia vai desacelerar muito com esse sistema bancário, e o que vai acontecer é que o Fed vai ter que virar a mão, cortar juros, mas essa vai ser a queda final, é lá que você quer comprar, porque em 24, provavelmente o lucro talvez seja até melhor do que está esperado no mercado, porque aí as empresas já cortaram custo pra caramba, né, a mão de obra já está mais barato, o custo da dívida começa a cair com os juros caindo, e, né, o dólar talvez consiga desvalorizar um pouco, né, também, que é bom para eles. Então esse tipo de coisa é um pouco a cabeça do mercado. Eu acho que por isso que tem uma dificuldade do S&P cair muito mais, que se você olhar nesse 4.100, que é esse quadrado vermelho aí do meio dessa tabela da direita, ele estaria 17 vezes PI em 2024. Então, eu acho que 17 é um múltiplo meio razoável para o S&P, que a gente mostrou em outras lives, aí, historicamente, dada a qualidade das empresas. Se olhar, né, o S&P com peso igual, né, para não tirar essa distorção dessas mega caps, ele já está no tipo 15,5, alguma coisa assim, de PI, com uma qualidade, eu acho, muito boa dessas empresas. Então, acho que isso que as pessoas estão querendo, a gente fala look through, né, tipo, você sabe que vai piorar, mas talvez a bolsa não cai tanto, porque o múltiplo aumenta. É isso que a gente viu um pouco no Covid, né? A economia foi muito mal por muito tempo, mas aquele múltiplo lá de 22 vezes PI no final de 21, era essa ideia que a economia ia reabrir mais, ia ter um crescimento de lucro muito forte, e por isso que o PI estava, né, mais alto do que o normal. Então, acho que é assim que as pessoas estão olhando para o mercado. É só um slide aqui de inteligência artificial, e aí eu passo para o Finoli falar de outros assuntos também, de China e Brasil. Mas esse é um tema que, né, tá na moda nos Estados Unidos e no mundo. A gente acaba trazendo muita coisa aqui, ou macro ou micro, e eu acho que no último ano e pouco tem tido poucos temas, né? O último grande tema foi essa ideia dos vencedores do Covid, que a gente falava bastante antigamente, e agora está meio... Né, qual que é o grande tema do momento? Eu acho que é a inteligência artificial, né, as empresas, né, investindo muito nesse segmento. Aqui a gente pegou as 3 maiores, investimento em CAPEX, que está aumentando. Na direita, embaixo, fora de ordem aqui, nas empresas falando nos calls de resultados sobre inteligência artificial, né, voou essa temporada. Então, né, é o que está captando dinheiro. Se você é um cara de venture capital, é o tema que você tem que ter para captar dinheiro, etc. Você olha nesse ChatGPT, né, meses para alcançar 100 milhões de usuários, né, que a gente mercado, em geral, né, tem mostrado essas tabelas de
Pokémon Go, lembra que cresceu muito rápido, o TikTok cresceu muito rápido, o Spotify e tal. Pô, o ChatGPT é uma coisa totalmente fora da curva, né? Em 2 meses chegou em 100 milhões de usuários. E por fim aqui, desculpa, fora de ordem, mas na esquerda embaixo, é o que eu acho que nas últimas semanas o mercado tem criado essas cestas de ações que a gente mostra lá no começo. A gente até deveria incluir elas agora, né, na nossa categorização, ver se está chamando atenção. Mas, né, os vencedores de AI, né, que é inteligência artificial em inglês, e os perdedores de AI. Então está meio, né, ao contrário aqui, o vermelho são os vencedores e o verde são os perdedores. E dá para ver que isso tem sido um grande tema. Então isso é um filtro que a gente está usando agora, sempre quando a gente está olhando uma empresa, como é que essa empresa né, reage, até se for no médio prazo. Né, acho que no mercado deu para ver Google, né, sofrendo muito aí no último ano, o múltiplo ficando mais barato, com esse medo que, né, Search, né, está em risco. Semana passada a Adobe sofreu com isso, né, as empresas de educação caíram muito nisso, então acho que tem que ver quem são os vencedores e quem são os perdedores. Acho que isso é um grande tema aqui que o mercado está explorando também. Aqui para falar um pouco de China, eu acho que, né, a China teve essa reabertura, onde, né, a gente viu os dados de viagem, tudo isso que a gente já trouxe em outras lives, né, acelerar bastante, mas a bolsa, que subiu muito no começo do ano, local, voltou bastante, né, por várias razões. Aqui na esquerda, em cima, a gente mostra alguns índices locais chineses, de A-shares, que subiram muito no começo do ano e voltaram. Mas o mais curioso é que, se você olhar as empresas europeias que têm exposição à China, por exemplo, Louis Vuitton, elas estão assim, né, voando, e o fundamento, o resultado está super forte. Então, o que a gente está mostrando aqui é que o fundamento realmente está bom, assim, da China. O problema é, né, a percepção, né? A gente conversa com americanos que hoje em dia não estão, né, vendo a China como quase uma União Soviética, não dá para investir. Esquece, né, as multinacionais planejando o que eles fazem, né, com supply chain, se traz para a Índia, para o México, para Vietnã, etc. E realmente, mas o fundamento, né, dos dados, quando a gente olha esse gráfico aqui da direita, né, que é o índice de surpresa do Citi, que é uma coisa que o mercado olha bastante, a ideia é, se ele está positivo, os dados que estão saindo na margem estão surpreendendo para cima versus o que os economistas estavam esperando. Se está para baixo, está surpreendendo negativamente. Você vê que Europa, Japão, Estados Unidos está meio 0-0 no ano. Começou o ano forte e já devolveu tudo, né, que a gente já tem falado, né, na última live, de no landing, soft landing, hard landing, esse tipo de coisa. Mas a China é essa linha vermelha que está surpreendendo para cima e está muito forte. Então a gente acha que isso é um ponto importante. Vou passar para o Fenoli para falar dos outros dois gráficos. Eu acho que essa questão, né, eu acho que existe um mau humor com a China muito grande, até pela questão geopolítica. Então, qualquer informação minimamente negativa de China, o mercado pune. Eu acho que foi o que aconteceu essa noite com o dado de importação, que frustrou a expectativa. Mas quando você olha o detalhe do número, muito foi preço, né? O preço do petróleo caiu muito em 12 meses. Né? A gente está exatamente a 1 ano da guerra, aproximadamente. E isso levou uma queda da importação de petróleo por parte da China, e por isso que a importação frustrou, não necessariamente porque a economia está mais fraca. Mas é assim que funciona, né? Assim que é o mercado, a dinâmica do mercado recente. Mas a gente está um pouco mais construtivo com o fundamento. Eu acho que várias casas revisaram o crescimento chinês para cima. O crescimento da China está com mais cara de 6% do que 5%. E até mesmo o mercado imobiliário começou a dar sinais de melhora, né? Que tem esse dado de preço de casa, que subindo 0,3% na ponta. Foi uma velocidade, um primeiro trimestre surpreendente. A tomada de crédito imobiliário também surpreendeu muito na China. Então, assim, os dados de consumo estão vindo muito bons, nos feriados também, o que tem mostrado. Então, acho que tem um excesso de, talvez, de pessimismo, talvez contaminado pela questão geopolítica. Acho que em termos fundamentais, assim, eu acho que a China está entregando o que se esperava na virada do ano em termos de reabertura. Eles não estão fazendo nenhum grande estímulo, né? Acho que isso, os locais sempre estão esperando quando que ele vai abrir essa bazuca, e não está fazendo. Por outro lado, a reabertura, né, é um dos poucos lugares que tem uma história, né, onde a economia está melhorando enquanto o resto do mundo está piorando. E eu acho que o grande tema aí bem na ponta, lá na China, é essa reforma de estatais. Então, enquanto os bancos americanos estão sofrendo muito, talvez um tema para a próxima live, o governo está falando muito, está começando a falar mais, a semana vai ter um fórum focado nisso,
que eles querem reformar as estatais e que elas sejam mais dinâmicas. Então é isso que está performando bem lá. Vamos aqui para a última parte da nossa apresentação. Talvez a gente vai extrapolar um pouquinho aqui às 10 horas. Mas acho que são 3 temas assim, que nos chamam a atenção e que a gente gostaria de endereçar aqui, né? Primeiro foi esse relatório da FMI, do último do Fiscal Monitor, destacando a necessidade dos países, especialmente Estados Unidos, China e alguns outros, de implementarem ajustes fiscais. Tá? Eu acho que a gente viu aí, a política fiscal, ela ficou sempre, não foi um problema nos últimos 10 anos, pelo contrário, né, eu acho que teve uma consolidação fiscal grande depois de 2009, e muitos economistas julgavam que era necessária uma expansão fiscal para trazer o juro para cima. Essa é a discussão, né? Secular stagnation. Acho que isso aconteceu, o Covid foi talvez o gatilho para isso, só que o nível de endividamento dos países cresceu bastante, e o que mais nos chama a atenção é o fato que agora essa dívida toda tem que ser rolada a um juro mais alto. Tá? Então, o lado da esquerda são as projeções do FMI para 2030, a gente colocou uma extrapolação que assumindo a taxa de juros de 10 anos atual, né, para onde vai o endividamento. Então, para a maioria dos países, esse tracejado em torno aí da barrinha escura mostra um aumento, né? E os Estados Unidos se destaca. Os Estados Unidos ele chega a perto de 150% do PIB, é um nível de endividamento parecido com o da Itália, maior que o da Espanha, é bastante alto. E quando você olha para o pagamento de juros como porcentagem da receita, esse aqui também nos chama muita atenção, porque você vai chegar assim, a consumir, assim, nesse exercício, né, você potencialmente consumirá boa parte da arrecadação dos governos com pagamento de juros, que politicamente pode se tornar inexequível. Então, só para pegar um exemplo, que África do Sul chegaria a perto de 40% da receita com pagamento de juros. Brasil, 30% da receita com pagamento de juros. E você vê os Estados Unidos, você chega a aproximadamente 15%. Pô, não é tão grande assim, mas se você fazer uma linha aqui na vertical, você vai perceber que os Estados Unidos será o país que vai mais pagar juros em relação à receita em relação a países desenvolvidos. Tá? Porque o estoque de dívida é alto e o juro subiu. Né? O juro saiu daquele nível de 2% para baixo para um nível perto ali entre 3% com 4%, que a gente tenta mostrar no gráfico da direita ao longo do tempo. Né? Você tem um salto aqui do pagamento de juros em relação à receita nos Estados Unidos, né? E se você vai para trás no tempo, você vai perceber que um patamar desse de 15% a 20% é só no final dos anos 80, quando o juros realmente era mais alto. No Brasil, a gente fez uma simulação com juro real de 6%, e também chega a 30% do consumo da sua arrecadação com pagamento de juros. Isso aqui vai dar manchete, os Estados Unidos vai pagar $1 trilhão de dólares de juros. Isso aqui a gente acredita que não seja também factível de acontecer, até politicamente. Então, o ponto que a gente avalia é o tamanho do ajuste fiscal desses países, né? Então, antes de chegar no tamanho do ajuste fiscal, só um zoom nos Estados Unidos, né? A gente pegou aqui o gasto do governo ajustado pela inflação, então em termos reais, fez uma média de 5 anos dos gastos, tá? Do crescimento dos gastos. E é super interessante porque Brasil, China e zona do euro, eles têm um crescimento em torno de 3% ao ano do gasto real. Tá? A China chama muita atenção porque depois da Lehman chegou a crescer 20% os gastos em termos reais e hoje convergiu para 3%. O México é um dos países emergentes mais conservadores na política fiscal, está crescendo só 0,5% o ritmo de gastos. O que nos chama a atenção são os Estados Unidos, né, que depois da pandemia esse ritmo de crescimento de gastos foi para 10% e por lá ficou. Você não teve um payback depois, né, das transferências mais fortes de renda que aconteceram durante a pandemia. Você ainda continuou com um ritmo de crescimento muito forte. Por isso que o debt ceiling está batendo, né, assim, essa questão do debt ceiling está acontecendo, está batendo no limite superior do endividamento mais cedo. Né. O gráfico de baixo também mostra assim, a proporção desses gastos mais, tipo gastos sociais, né, Medicare, Medicaid, que são gastos mais associados à demografia, etc. Como eles têm crescido muito nos últimos 50 anos, ele está aí 4 vezes acima dos gastos discricionários sem ser defesa. Então, os Estados Unidos eles precisam de um ajuste fiscal grande. Acho que essa vai ser uma discussão importante da próxima eleição, do debt ceiling agora, dos próximos anos, com implicações. E aqui só o tamanho do ajuste fiscal que esses países precisam fazer. Tá? Essa conta aqui foi feita pelo JP Morgan. E a gente trouxe aqui só alguns países. Então, a gente sempre fala do Brasil. O Brasil precisa fazer um ajuste fiscal grande. Então, a gente botou o esforço fiscal aqui embaixo, que é essa linha
em vermelho. Então, hoje tem o superávit primário, né, no Brasil é negativo em 1,1. Para estabilizar a dívida, você precisa de um primário de 1,9. Então, você precisa de um esforço fiscal de 3 pontos do PIB. Tá? Então, essa é a lógica do gráfico. E daí você olha para outros países, né? Para os Estados Unidos, só para estabilizar a dívida, você precisa de um esforço fiscal de 4,4% do PIB. O Japão nem se fala, precisa de 9%, mas o Japão é, vamos dizer assim, um bicho diferente. Né? E se você quiser trazer a dívida para o patamar pré-Covid, os Estados Unidos precisam de um ajuste fiscal, de um esforço fiscal de 5,6 pontos do PIB. Então, assim, esses países precisam fazer um ajuste fiscal grande. Acho que vai ser um tema nos próximos anos, tá? E é super importante porque realmente o nível de endividamento está chegando num ponto que... Essa diferença do pré-Covid e do cenário atual, é interessante notar que o Brasil e México, né, não mudou quase nada, enquanto os países desenvolvidos é o que piorou muito, né? Então acho que isso que a gente chama de último capítulo da normalização, que a gente acha que, na verdade, esse mau humor do mercado vai continuar até chegar nisso, porque isso é a última coisa para normalizar, que ainda nem estão falando em normalizar direito lá nos Estados Unidos e outros países envolvidos, né? UK talvez foi uma prévia disso, a Inglaterra no passado, mas eu acho que, eventualmente, esse assunto vai virar muito importante no mercado. Isso, que daí tem esse link com desdolarização, né? Que é um tema que a gente pode falar aqui por muito tempo, eu não vou gastar muito aqui falando desse aspecto, né? Se ele é iminente ou gradual, etc. A resposta, assim, automática, ela é gradual, não dá para acontecer uma coisa iminente. Mas quando você vai linkando os pontos, né? Você fala, pô, aqui tem realmente um risco. Eu acho que o que chama a atenção, muitas pessoas fazem essas contas da moedas de reservas, como que elas estão evoluindo ao longo do tempo. O dólar tem realmente perdido espaço desde 2017. Mas ainda tem uma proporção enorme das transações globais, né, 80% de todas as transações globais acontecem em dólar, enfim, tem aí ganhos de escala, é muito mais fácil de você conseguir operar usando o dólar do que qualquer outra moeda, mas tem alguns aspectos que nos levam assim a pensar, né? Você tem a questão da guerra, né, que tem essa questão da weaponization, né, alguns países que se tornam não mais aliados americanos, talvez não fiquem mais confortáveis de carregar papéis americanos, dado o que aconteceu com a Rússia. Então a China pode acontecer isso, alguns países árabes, Hong Kong, que tem um PEG, são todos países que podem em algum momento deixar de seguir o dólar, tá? Nessa divisão geopolítica que o mundo está acontecendo. O segundo aspecto é a questão do desequilíbrio macro, que a gente acabou de comentar agora dos Estados Unidos, né, em que medida eles vão endereçar esse problema. Pode ser que chegue um ponto que o desequilíbrio macro e fiscal seja tão grande que enfim, os agentes decidam não carregar tantos dólares na carteira como carregam hoje. Tá? E daí tem que ver se você tem um desafiante, né? Você tem uma alternativa ao dólar. Eu acho que o euro é uma alternativa por alguns aspectos, tá? Mas o euro é muito parecido com o dólar em muitos outros aspectos. Tá? O renminbi surge, o ouro surge, tá? Mas eu acho que o renminbi acaba se tornando essa moeda. Eu acho que a China vai tentar, né, que ao longo do tempo o renminbi se torne uma moeda mais relevante. E eu acho que um dos pontos mais relevantes nesse aspecto é o seguinte: por mais que a conta de capital na China seja fechada, o fato da China estar se tornando um emprestador de última instância para vários países com problemas em balanço de pagamento, eles acabam aumentando a penetração da China e a importância do renminbi, tá? Ou, por exemplo, você fazer transações comerciais na moeda chinesa, como acontece no Brasil, esse acordo que foi assinado no mês passado. Então, assim, é um processo que ao longo do tempo acho que vai ganhando força, não é para agora, tá? Mas eu acho que essa questão do desequilíbrio macro-americano e esse problema geopolítico global, eu acho que todos têm que ficar bastante atentos ao movimento do dólar, especialmente quando o dólar é uma moeda cara. E falar, assim, finalizar com o Brasil, tá? Que eu vou gastar uns 5 minutos extras do nosso tempo, mas esse é um ponto que a gente recebe várias perguntas, assim, conversa com o cliente, e fala, poxa, né, o cliente tá tudo difícil, o Banco Central tem que cortar juros, né, o crédito está caro, etc. E quando a gente olha os dados, né, a gente não está vendo exatamente esse tipo de comportamento. Tá? Quando você olha, por exemplo, o PIB, que é a melhor métrica, né, esse aqui é o nível do PIB brasileiro, a gente voltou para a tendência pré-pandemia, e hoje tem uma certa estabilidade aqui na ponta, né, a economia está desacelerando, mas o nível de produção na economia brasileira é alto. Tá? É mais alto que 2013, está seguindo a trajetória pré-pandemia, então por isso que o mercado de trabalho está relativamente apertado. Né? Você tem volume de produção para contratar as pessoas e manter o mercado de trabalho apertado.
Quando você olha, por exemplo, esse dado do Itaú, o IDAT, né, que mede também a evolução da atividade econômica brasileira dia a dia, de janeiro para cá, o indicador subiu, né? Então, a economia reacelerou de certa forma no começo desse ano. Você conversa com empresas, várias empresas dizem, a gente vendeu mais em janeiro, vendeu mais em fevereiro. Então, assim, a economia ganhou um pouco de tração, sim, no começo de 2023. Daí, como é que você faz essa reconciliação entre a sensação ruim com o dado bom, né? Eu acho que é um pouco da questão da política fiscal, né? Eu acho que tem uma espécie de dois Brasis aqui, se é que eu posso usar essa expressão. Então, a gente coloca aqui no gráfico da esquerda o impulso fiscal, que são essas barrinhas em azul, contra o impulso das condições financeiras, que você leva em consideração taxa de juros, condições de crédito, etc. E daí você observa que no Brasil o impulso financeiro está negativo, ou seja, tudo que é relacionado à política monetária está contraindo a atividade econômica. Então, quando você olha crédito, sim, o crédito pessoa jurídica está afundando porque ele é realmente um espelho dessas barrinhas em verde. Então, quem está focado, quem é o setor privado, que está focado na captação de recursos no mercado, que depende da taxa de juros, etc., ele está realmente vendo uma situação bem mais difícil, bem mais apertada. Só que aqueles agentes financeiros ou econômicos que são mais associados às barrinhas azul escuro, talvez a sensação seja diferente, né, dado todo o impulso fiscal que tem sido introduzido no Brasil, especialmente depois da PEC da transição. Então, quando você olha esse gráfico aqui, que é a massa salarial ampliada, leva em consideração não só os ganhos de salário, as contratações, mas também as transferências, você percebe que tem um extra de transferência que cai no bolso da população, que é não desprezível, tá? Que são exatamente, então se você pegar essas barrinhas mais gordinhas aqui, isso aqui é salário, tá? Então, ok, isso aqui é mercado de trabalho aquecido. Esse delta até a linha vermelha é tudo transferência, tá? BCP, abono, Bolsa Família, salário mínimo, escolha. Isso aqui dá uma diferença boa, tá? Você consegue ter quase 30% a mais de receita ou de renda só pelas transferências vindas do governo. Então, setores mais associados a bens de consumo, a venda, né, que às vezes são alguns setores que nós conversamos em janeiro, né, quem está com venda de bem de consumo direto para as famílias está indo bem, né, e quem está recebendo esses recursos do Estado também está tranquilo, né. O problema é quem realmente está dependendo aí do mercado de crédito para se financiar, daí a sensação é muito ruim. Então, eu acho que é um ponto que eu já comentei numa live passada. Essa é uma administração que preza por um Estado maior, e se o Estado é maior na economia, tem duas saídas, né? Ou a inflação vai ser mais alta, ou o setor privado vai ter que se encolher, vai ter que se espremer. Esse processo ele gera um pouco de dor, a gente está nesse segundo cenário. O setor privado está tendo que se espremer, tá? Vamos ver se no futuro vai mudar um pouco esse balanço de coisas, mas eu acho que é assim que a gente vê essa diferenciação de fiscal monetário aqui no Brasil. Eu acho que é isso. Bem, obrigado. Desculpa que a gente excedeu aqui um pouco o tempo, tinha muito assunto para falar, e obrigado por participar de mais um WHG Overview. Legal, obrigado. Até o próximo mês.